Vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Estiver com sede, vinde às águas, buscai
aqui e pessoas ao redor. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Dizem que falando está ao mundo pecador. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Exemplo aqui deixou, semeando muito amor. Hoje eu devo decidir entregar-me ao Senhor. Ele fala ao coração, hoje escuta sua voz. Salvação a te dará e feliz sempre serás. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Outra vez para levar-nos para o céu, onde não mais haverá nem tristeza nem mais dor. Sim, Ele virá outra vez, vamos ser-lhe sempre fiéis, pois habitaremos com Jesus o nosso Rei. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito.
Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Muito boa noite a todos que estão aqui conosco. Que bom tê-los mais uma vez, num domingo, né? Tivemos aí uma semana. Como é que foi a sua semana? Foi tranquila? Você em casa, como é que está? Você tem acompanhado conosco as noites de domingo, na nossa programação especial aqui com o pastor Arilton, né? Hoje nós temos o 14º programa já gravado por ele, né? E que temos passados aqui todos os domingos. Mas se você está em casa, venha até aqui também, à igreja, assistir conosco, né? Venha participar desse momento de culto e adoração também ao nosso Deus. Será muito bom recebê-lo aqui conosco. Como eu disse hoje, então, o 14º programa, né, dele, o título é Grã-Bretanha. Nós temos visto aí durante os últimos capítulos, né, dessa série, que tem sido discutido como a pregação foi avançando na questão do continente europeu, né? E hoje, então, a gente traz mais um trecho dele. Vamos assistir, então, conosco. Espero que você goste em casa também. Participe conosco. Onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador fico em oração junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio.
Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Depois do nosso hino, então, vamos agora, aqueles que puderem se colocar de joelhos, você em casa também, se puder nos acompanhar nessa oração, vamos levar as nossas preces ao nosso Deus. Pai amado, louvado e exaltado, Senhor, seja o seu nome. Obrigado por mais essa noite que nos concede, nesse momento aqui em tua casa de oração, para, Senhor, ouvirmos a tua palavra. Temos visto, Senhor, como a história tem escrito a coragem, a bravura de homens, Senhor, que foram, com o tempo, levando a tua santa palavra para os mais distantes lugares. Que o Senhor possa também nos encher dessa coragem, Senhor, nesses dias que são, às vezes, confusos, que nos limitam, Senhor, a pregação da nossa palavra, mas tenhamos bom ânimo, como o Senhor sempre nos pediu. Que o Senhor possa, então, estar conosco, é o que pedimos e já agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais um tema da nossa série sobre o livro O Grande Conflito. Hoje veremos os avanços do Evangelho na Grã-Bretanha. Enquanto Lutero abria a Bíblia, até então fechada ao povo da Alemanha, o Espírito de Deus movia Tyndale a fazer o mesmo na Inglaterra. Wycliffe havia traduzido a Bíblia do texto em latim, o qual continha muitos erros. O preço dos manuscritos era tão alto que foram produzidos poucos. Em 1516, o Novo Testamento foi publicado pela primeira vez em seu idioma original, o grego.
Essa impressão corrigiu muitos erros das versões antigas e transmitia o significado com maior clareza, o significado do texto bíblico. Isso levou muitos eruditas a terem um conhecimento maior da verdade e deu nova energia à obra da reforma. Em grande parte, porém, o povo comum continuava excluído da palavra de Deus. Tyndale completaria a obra de Wycliffe de dar a Bíblia ao povo da Inglaterra. E em face do argumento católico de que a Igreja dera a Bíblia e somente ela podia explicá-la, Tyndale respondeu: longe de nos dar as Escrituras, são vocês que as têm escondido de nós. São vocês que queimam aqueles que as ensinam e, se pudessem, queimariam a própria Bíblia também. A pregação de Tyndale despertou grande interesse, mas os padres tentaram destruir sua obra. Então ele pensou: eu não posso estar em todos os lugares, mas se os cristãos tivessem acesso às Sagradas Escrituras no seu próprio idioma, eles mesmos seriam capazes de resistir aos enganos. Pois sem a Bíblia é impossível firmar o povo na verdade. Expulso de casa pela perseguição, Tyndale foi para Londres e por um tempo trabalhou sem ser perturbado. Mais uma vez, porém, os oficiais católicos o forçaram a ir embora e toda a Inglaterra parecia fechada contra ele. Então foi para a Alemanha e lá começou a publicar o Novo Testamento em inglês. E quando era proibido de imprimir em uma cidade, ele ia para outra. Por fim, ele chegou a Worms, aonde Lutero havia defendido o Evangelho perante a Assembleia alguns anos antes. Havia muitos amigos da Reforma naquela cidade e ali ele conseguiu imprimir 3.000 exemplares do Novo Testamento. A palavra de Deus foi então levada em segredo para Londres e circulou pelo país inteiro. As autoridades católicas tentaram reprimir a verdade, mas falharam. O bispo de Durham comprou um estoque inteiro de um vendedor com a intenção de queimar as Bíblias, achando que isso pudesse prejudicar a obra. Mas o dinheiro que a venda proporcionou comprou material para a produção de uma nova edição de melhor qualidade. Posteriormente, quando Tyndale foi preso, ofereceram-lhe a liberdade caso revelasse o nome daqueles que o ajudaram com as despesas de publicação das Bíblias. Ele então respondeu que o bispo de Durham fizera mais do que qualquer outro ao pagar um alto valor pelos livros que havia em estoque. Tyndale finalmente testemunhou de sua fé ao morrer como mártir. Mas as armas, entre aspas, que preparou, a distribuição de exemplares da Bíblia, capacitaram outros soldados a batalharem ao longo dos séculos, até chegar aos nossos dias. O grande princípio que esses reformadores defendiam, o mesmo dos valdenses, de Wycliffe, de John Hus, de Lutero, de Zwinglio e seus seguidores, era a autoridade infalível das Escrituras. Era pelos ensinos da Bíblia que testavam todas as doutrinas. A fé na palavra de Deus sustentava esses santos homens ao abrirem mão da própria vida na fogueira. Por centenas de anos, após as igrejas da Inglaterra se sujeitarem a Roma, as igrejas escocesas mantiveram sua liberdade. No século XII, porém, o catolicismo se estabeleceu ali e também em nenhum outro país as trevas foram mais densas. Mesmo assim, raios de luz chegavam para penetrar na escuridão espiritual que havia naquele tempo. Os Lollardos, seguidores de Wycliffe,
vinham da Inglaterra com a Bíblia e os ensinos de seu mestre. E muitos conseguiram fazer para preservar o conhecimento do Evangelho. Com o início da Reforma, chegaram os escritos de Lutero e o Novo Testamento em inglês de Tyndale. Esses mensageiros percorriam em silêncio montanhas, vales, soprando nova vida à tocha da verdade que quase se apagara. De repente, porém, ao se perceber os perigos, os líderes católicos se levantaram e agora promoveram novas perseguições a esses nobres homens da Escócia. Enquanto morriam, essas testemunhas encheram o coração das pessoas de toda aquela terra com a determinação implacável de se livrar das cadeias de Roma. A história também fala de Hamilton e Wishart. Com um grande número de outros discípulos, eles abriram mão da própria vida e foram martirizados na fogueira. Mas, das cinzas de Wishart, outro homem se levantou, e a este as chamas não silenciaram. Sob orientação divina, ele daria fim ao poder de Roma sobre a Escócia. Seu nome, John Knox. John Knox se afastou das tradições da igreja para se alimentar das verdades da palavra de Deus. Os ensinos de Wishart confirmaram sua decisão de abandonar Roma e se unir aos reformadores perseguidos. Seus amigos insistiram para que pregasse, mas ele tremia de medo diante dessa responsabilidade. E somente após dias de doloroso conflito interior que Knox consentiu. No entanto, depois de aceitar a posição, prosseguiu com coragem infalível. Esse reformador, John Knox, de coração sincero, não temia ninguém. Quando foi colocado face a face com a rainha da Escócia, John Knox não se deixou conquistar por seus favores, nem perdeu a coragem diante das ameaças. A rainha disse que ele havia ensinado o povo a aceitar uma religião proibida pelo Estado e assim havia transgredido o mandamento de Deus que ordenara aos súditos a obediência aos governantes. Knox respondeu com firmeza: se todos os descendentes de Abraão tivessem seguido a religião de Faraó, de quem foram súditos por muitos anos, eu lhes pergunto, Senhora, que religião haveria no mundo? Ou se todos nos dias dos apóstolos tivessem seguido a religião dos imperadores romanos, que religião haveria na face da terra? A rainha da Escócia, Maria, disse: você interpreta as Escrituras de um jeito e eles, referindo-se aos católicos romanos, de outro. Em quem eu devo acreditar? E quem será o juiz para determinar quem está certo? Knox respondeu: você deve acreditar em Deus, que fala com clareza em sua palavra. A palavra de Deus é clara em si mesma, e se qualquer obscuridade aparecer em algum trecho, o Espírito Santo, que nunca se contradiz, vai explicá-la com maior nitidez em outras partes. Correndo risco de vida e uma coragem inabalável, o destemido reformador prosseguiu em sua missão até a Escócia ficar livre do catolicismo. Na Inglaterra, a instituição do protestantismo como a religião nacional reduziu a perseguição, mas não a deteve por completo. Muitas das práticas de Roma foram mantidas. Os protestantes rejeitaram a supremacia do Papa, porém, em seu lugar, entronizaram o rei como a cabeça da igreja. A religião ainda se afastava muito da pureza do Evangelho. Os protestantes ingleses ainda não compreendiam o conceito de liberdade religiosa. E embora as autoridades protestantes dificilmente recorressem às crueldades terríveis que Roma praticava,
eles não reconheceram o direito de todos adorarem a Deus de acordo com a própria consciência. No século XVII, milhares de pastores foram expulsos e as pessoas foram proibidas de participar de qualquer culto religioso que a igreja não aprovasse. Nas profundezas reclusas da floresta, os filhos perseguidos do Senhor se reuniam para derramar o coração em oração e louvor. Muitos sofreram pela fé. As cadeias estavam lotadas e famílias separadas. Mesmo assim, a perseguição não foi capaz de silenciar o seu testemunho. Muitos foram levados a atravessar o oceano até os Estados Unidos, onde estabeleceram os fundamentos da liberdade civil e religiosa. Em uma masmorra lotada de criminosos, John Bunyan respirava a atmosfera celestial. Lá, ele escreveu sua excelente alegoria da jornada do peregrino da terra da destruição até a cidade celestial. Os livros O Peregrino e Graça Abundante ao Principal dos Pecadores já guiaram muitos pés ao caminho da vida. Em uma época de trevas espirituais, Whitefield e os irmãos Wesley surgiram como portadores da luz de Deus. E sob o regime da Igreja Estatal na Inglaterra, todo o povo havia caído em uma condição que pouco diferia do paganismo. As classes mais altas zombavam da vida piedosa. As classes mais baixas se refestelavam nos vícios. A Igreja não tinha coragem nem fé para apoiar a causa da verdade, que sofria dificuldades. As pessoas haviam praticamente perdido de vista a grande doutrina da justificação pela fé, que Lutero ensinara com tanta clareza. O princípio católico da confiança nas boas obras para a salvação havia assumido seu lugar. Whitefield e os irmãos Wesley buscaram com sinceridade o favor de Deus. Eles haviam aprendido que poderiam conquistá-lo por meio de uma vida de retidão e pela obediência às regras da igreja. Wesley e seus companheiros, eles chegaram mesmo à compreensão de que a lei de Deus se estende aos pensamentos, tanto quanto às palavras e ações. E, por meio de esforços zelosos e atitudes de oração, eles tentavam subjugar os males do coração natural. Levavam a vida de humilhação e negação do eu, seguindo com cuidado todas as práticas que imaginavam ser capazes de ajudá-las a se tornar santos o bastante para ganhar o favor divino. Mas eles perceberam que seus esforços falharam em libertá-los da condenação do pecado ou de poder quebrar seu poder. O fogo da verdade divina já havia praticamente quase se extinguido nos altares do protestantismo, mas estava prestes a ser aceso novamente pela antiga tocha entregue aos cristãos da Boêmia. Alguns deles, que haviam encontrado segurança na Saxônia, mantiveram viva a fé. E por meio desses cristãos, a luz chegou a Wesley. John e seu irmão Carlos Wesley foram enviados a uma missão nos Estados Unidos. Um grupo de morávios também estava a bordo do navio que fez esta viagem. Na jornada, eles enfrentaram tempestades violentas e John Wesley, face a face com a morte, percebeu que não havia encontrado a certeza de paz com Deus até aquele momento. Por outro lado, os alemães demonstraram calma e confiança
que ele não conhecia. Bem antes disso, contou John Wesley, eu havia observado a grande seriedade de sua conduta. Agora havia a oportunidade de ver se eles seriam livrados do espírito de temor, bem como do de orgulho, raiva e vingança. E no meio do salmo com o qual haviam começado o seu culto, o mar invadiu o navio, quebrou em pedaços a vela principal e invadiu o convés como se um grande abismo houvesse tragado o navio. Gritos terríveis começaram entre os ingleses e os alemães, os boêmios, continuaram a cantar o salmo com toda a calma. Perguntei a um deles depois, vocês não ficaram com medo? Ele respondeu, graças a Deus não. Então indaguei, mas suas mulheres e crianças não ficaram com medo? E ele respondeu cheio de tranquilidade, não. Nossas mulheres e crianças não têm medo da morte. Quando voltou para a Inglaterra, John Wesley obteve uma compreensão mais clara da fé bíblica por meio da instrução de um Moravian. E na reunião da Sociedade Morávia de Londres, alguém leu para ele uma declaração de Lutero. E enquanto Wesley ouvia, a fé ganhou vida dentro de seu coração. Posteriormente ele escreveu, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo e somente nele para a salvação. Deus me deu então a certeza de que havia limpado os meus pecados, até mesmo os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Assim, ele descobriu que a graça que ele tanto havia se esforçado por conquistar por meio de oração, jejum e negação de si mesmo, era um presente, sem dinheiro e sem preço. Seu coração inteiro se encheu com o desejo de espalhar agora por toda a parte o glorioso Evangelho da livre graça de Deus. Ele continuou com um estilo de vida rigoroso, negando ao eu. Entretanto, isso não era mais a base de sua fé, mas os seus resultados. Não a raiz, mas o fruto da santidade. A graça de Deus em Cristo se revela por meio da obediência. Wesley dedicou a vida a pregar as grandes verdades que recebeu. A justificação por meio da fé no sangue expiatório de Cristo e o poder renovador do Espírito Santo no coração, que produz fruto em uma vida que segue o exemplo de Cristo. Na época da universidade, George Whitefield e os irmãos Wesley eram chamados desdenhosamente de metodistas pelos colegas de estudo, um nome considerado digno de honra hoje. O Espírito Santo os instigou a pregar sobre o Cristo crucificado e milhares experimentaram a conversão genuína. Era necessário proteger essas ovelhas dos lobos vorazes. John Wesley não tinha a menor intenção de criar uma nova denominação, mas organizou os conversos por meio daquilo que foi chamado de Conexão Metodista. John Wesley foi poupado da morte vez após vez, por milagre da misericórdia divina. Quando parecia não haver escapatória, um anjo em forma humana aparecia ao seu lado. A multidão recuava e o servo de Cristo saía em segurança para longe do perigo. Ao falar sobre um desses livramentos, Wesley afirmou: embora muitos tenham tentado me pegar pelo colarinho ou por minhas roupas para me derrubar, não conseguiram colocar as mãos em mim. Somente um conseguiu agarrar um bolso do meu colete com firmeza, e logo este acabou em suas mãos. O outro bolso
dentro do qual havia uma nota de dinheiro, só ficou parcialmente rasgado. Um homem forte atrás de mim me golpeou diversas vezes com um grande galho de carvalho. Se tivesse me acertado somente uma vez na parte de trás da cabeça, não precisaria fazer mais nenhum esforço. Todas as vezes, porém, o golpe foi desviado. Não sei como, pois eu não consigo ou não conseguia me mexer nem para a esquerda, nem para a direita. Os metodistas daquela época, eles suportavam zombaria, perseguição e, por vezes, violência. Em alguns casos, as pessoas afixavam cartazes convidando aqueles que queriam quebrar as janelas e roubar as casas dos metodistas para se reunirem em determinado horário e local. Descrentes desenvolveram uma perseguição sistemática contra um grupo de pessoas cujo único defeito era tentar conduzir os pecadores para o caminho da santidade. Até certo ponto, o declínio espiritual da Inglaterra, até essa época, a época de Wesley, era consequência do ensino de que Cristo havia acabado com a lei moral e que os cristãos não tinham a obrigação de guardá-la. Outros alegavam que era desnecessário os ministros insistirem para que o povo obedecesse a seus ensinos, uma vez que aqueles a quem Deus havia escolhido para a salvação seriam levados a uma vida de piedade e virtude, ao passo que os destinados à condenação eterna não teriam poder para obedecer à lei divina. Outros acreditavam que aqueles que o Senhor escolheu para salvar não podem cair da graça, nem perder o favor divino. Isso os levava à terrível conclusão de que as ações ímpias que cometem não são verdadeiramente pecaminosas e, em consequência, não têm motivo nem para confessar seus pecados, nem para se afastar deles por meio do arrependimento. Que triste ensino! Assim, concluíam que até mesmo um dos piores pecadores, que todos considerem uma enorme transgressão da lei divina, não é pecado aos olhos de Deus, se cometido por um dos escolhidos do Senhor. Eles não podem fazer nada que desagrada a Deus ou que seja proibido pela lei. Todas essas ideias foram inspiradas por Satanás, que, entre os habitantes sem pecado no céu, começou a obra de minar as justas restrições da lei de Deus. A doutrina de que os decretos divinos tornam imutável o caráter das pessoas, Wesley rejeitava com firmeza essa doutrina que conduzia a uma vida desregrada. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Cristo é a verdadeira luz que ilumina todo o homem. As pessoas perdem a salvação pela própria recusa voluntária em aceitar o dom da vida. Em resposta à alegação de que a morte de Cristo havia abolido os 10 mandamentos com a lei cerimonial, Wesley declarou: a lei moral, contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, não foi anulada. Existe uma lei que nunca pode ser quebrada, pois permanece tão firme como as testemunhas fiéis no céu. Wesley declarou que a lei e o Evangelho estavam em perfeita harmonia. De um lado, a lei abre o caminho
continuamente para o Evangelho e nos aponta para ele. Em contrapartida, o Evangelho nos leva continuamente a cumprir a lei como maior exatidão. Por exemplo, a lei requer que amemos a Deus e ao próximo, que sejamos mansos, humildes e santos. Sentimos que não somos capazes de fazer essas coisas, mas temos a promessa divina de nos dar esse amor e de nos fazer andar em humildade, mansidão e santidade, como ensina o Evangelho. Entre os piores inimigos do Evangelho de Cristo, disse Wesley, estão aqueles que ensinam os outros a transgredirem não só um mandamento, sem se importar se é menor ou maior, mas todos os mandamentos de uma vez. Honram a Jesus, assim como Judas, ao dizer: saudações, Rabi, e então beijá-lo. Não é nada menos que traí-lo com um beijo, falar de seu sangue ao mesmo tempo em que se tira sua coroa, fazendo um pouco de qualquer parte de sua lei sob a pretensão de fazer avançar seu Evangelho. Enquanto pregava o Evangelho da graça de Deus, Wesley, assim como o Mestre Jesus, tentava tornar grande e gloriosa a sua lei. E ele viveu o suficiente para ver os magníficos resultados. Eu tive a chance de visitar a igreja onde Wesley pastoreou, sua casa e a sepultura onde ele está sepultado em Londres. Depois de mais de 50 anos dedicados ao ministério, seus seguidores chegavam a mais de 500 mil de pessoas. No entanto, só saberemos quantos foram libertos da degradação do pecado para uma vida mais elevada e pura, mediante os esforços desse homem, quando toda a família de redimidos se reunir lá no reino de Cristo. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.
fortaleza em